25º domingo do tempo comum, e graças a Deus, olha só, aos pés de Nossa Senhora da Soledade e do Bom Jesus da Lapa. Vamos rezando pelo nosso novo bispo, Dom João Batista. Com a graça de Deus, vamos viver esse momento de fé. Eu quero lhe perguntar então, já nesse ensejo aos pés de Nossa Senhora, em que momento da vida você está, do chamado de Deus na sua vida? Você está no começo, no meio ou no fim? Você está no começo do chamado, no começo da caminhada, no começo da jornada, no meio ou no fim da jornada? Deus lhe chamou para o seu reino, Deus lhe chamou para o reino dele. Deus chamou você que está vendo esse vídeo, Deus me chamou, Deus nos chamou para o seu reino. Em que momento nós estamos da nossa vida? Uma coisa é certa, tem duas coisas que não cabem no reino de Deus: não cabe o egoísmo e não cabe a mesquinhez. No reino de Deus, o reino de Deus não tem espaço para o egoísmo e não tem espaço para a mesquinhez. Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua resposta para o reino de Deus? Aos pés de Nossa Senhora, aos pés de Nossa Senhora da Soledade, vamos nos colocar diante do Evangelho desse domingo? Anuncia-me. Estamos então aqui aos pés do Bom Jesus, na gruta do Bom Jesus da Lapa, pedindo bênçãos e graças para todos os nossos paroquianos da paróquia Santa Cruz de Ibiraba. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nossos benfeitores. Apresentamos aos pés do Bom Jesus os nossos benfeitores que nos ajudam na nossa missão. Estamos rezando por todos, pela resposta que você der, pela resposta que você dá, pela resposta que cada um dá a Deus, ao seu Evangelho. Qual o prêmio que cada um deverá receber de Deus? O que é que você espera receber de Deus por aquilo que você foi capaz de responder diante do chamado dele na sua vida? O que é que você está sendo capaz de entregar a Deus, de dar pelo reino de Deus, pelo reino de Deus? O que é que você espera receber pelo que você já foi capaz de dar, de entregar, de disponibilizar até agora? O Evangelho deste domingo, então, é daquela série O Reino de Deus é Assim. O reino de Deus é como, e aí Jesus nos coloca hoje, é como um homem que resolveu chamar trabalhadores para a sua vinha, e chamou os trabalhadores nas diversas horas do dia, no começo do dia, quando o dia já tinha avançado, no meio do dia, depois do meio do dia, e no finalzinho do dia, ele saiu novamente para chamar trabalhadores para a sua vinha. No final do dia, ele chama todos e paga a todos por igual, mesmo aqueles que ele chamou no fim do período do dia, no fim do dia. Ora, mas ele não deveria ter pago menos a quem trabalhou menos? Ele não deveria ter pago mais a quem trabalhou mais? Não. Mas esse é o nosso pensamento. O nosso pensamento é assim. Mas essa parábola está falando do reino de Deus. Nosso pensamento pagaria menos para um e mais para outros. Daria menos para uns e mais para outros. Porque nos falta generosidade. Olha, meu irmão, esse dia de trabalho que o Evangelho está se referindo é a nossa vida. Somos chamados por Deus para o seu reino, para o trabalho do seu reino e para a recompensa do seu reino. E somos chamados nos diversos momentos da nossa vida, no começo, no meio e no fim da nossa vida. O que é que vai nos diferenciar? O que vai nos diferenciar é a resposta, não a quantidade de trabalho necessariamente, mas a nossa resposta. Se respondemos ao chamado de Deus ou não respondemos. Porque tem gente que diz não a Deus, diz não ao chamado de Deus. Então Deus vai nos recompensar não pela quantidade de trabalho que nós empregamos no serviço do seu reino, mas pela resposta generosa e desprendida com a qual nós respondemos, com a generosidade com a qual nós respondemos e pelo desprendimento com o qual respondemos ao seu chamado, ao seu evangelho, ao seu reino. Somos chamados a viver e a servir o reino de Deus no mundo para podermos viver a sua plenitude no céu, a sua plenitude na eternidade. O que é que não cabe na dinâmica do reino de Deus? Não cabe egoísmo, não cabe mesquinhez. O que é que precisamos ter na nossa resposta a Deus, na nossa resposta para o reino de Deus? Precisamos ter generosidade, precisamos ser desprendidos, ter desprendimento no nosso coração, na nossa alma. Precisamos
saber, meus irmãos, que a qualquer momento do dia, da nossa vida, do dia da vida, que Deus nos chamar, nós estamos diante de uma grande graça. Precisamos responder com toda a generosidade e desprendimento, porque o reino de Deus vale a vida. O reino de Deus vale tudo. O reino de Deus é assim. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O reino de Deus é diferente. O pensamento de Deus está acima do nosso pensamento, como os céus está acima da terra. Então, quando nós escutamos o chamado de Deus, e quando nós respondemos ao chamado de Deus para a nossa vida, estejamos dispostos para toda sorte de generosidade, de desprendimento da nossa vida, sabendo que Deus é rico em misericórdia, Deus é pródigo em graças, em bondade. É por isso que nós estamos aqui, para sermos discípulos do reino de Deus, aprendendo a dinâmica do reino, de Deus e colocando em prática na nossa vida, vivenciando em tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos. Generosidade, desprendimento, total entrega, alegria ao servir o reino de Deus, sabendo que Ele nos responde, não deixa sem resposta. Aprendemos a ser bons, aprendemos a sermos generosos, aprendemos a ser desprendidos, aprendemos a ser fraternos, aprendemos a nos alegrar pelas graças e pelos dons que Deus dá aos outros que estão do nosso lado. Aprendemos a sermos mansos e humildes de coração, aprendemos a ser luz nesse mundo de trevas, aprendemos o tempo todo, como discípulos do reino, a pertencermos ao reino de Deus. Generosidade, desprendimento, bondade, sermos filhos de Deus, sermos discípulos do reino. Deus abençoe você nesse dia. Vamos caminhando, meus irmãos, vamos caminhando com generosidade, com bondade e desprendimento. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Deus abençoe você.